Na verdade, as decisões elas são compartilhadas, a gente expõe ao paciente os riscos e benefícios de cada tratamento, e o que a gente percebeu com o passar do tempo, que muitos homens irão desenvolver câncer de próstata, mas nem todos vão morrer de câncer de próstata. Isso é uma diferença bem significativa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Radioterapia Legal, e hoje a gente está falando aqui com o Gustavo Mendonça. Gustavo Mendonça é urologista, ele atua em Alagoas e aqui em São Paulo, e a gente vai conversar um pouquinho, né, Gustavo, sobre a jornada do paciente oncológico, especificamente aquele paciente que vai tratar o câncer de próstata. Gustavo, obrigado por ter vindo. Que é isso, valeu. eu agradeço. Obrigado, meu amigo. Excelente. Bom, Gustavo, a gente vê, né, normalmente esse paciente entrando no consultório médico via a urologia, né? O urologista recebe, ele cuida desse paciente. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como esse paciente chega e quando ele deve fazer os exames de rastreamento, de screening, quando isso é recomendado pela Sociedade de Urologia. Então, excelente pergunta, Paulo. É muito importante que os homens saibam que o câncer de próstata é o câncer de órgão sólido mais comum dos homens. E a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a partir dos 45 anos seja feito o rastreio do câncer de próstata, isso com PSA e o exame do toque da próstata, para aqueles pacientes que têm algum fator de risco. E aí o fator de risco basicamente é a história familiar positiva e fatores de etnia, né? Os pacientes da raça negra, eles têm mais chance de desenvolver câncer de próstata. E a partir dos 50 anos, para aqueles pacientes que não têm nenhum fator de risco, eles devem também procurar o seu urologista para que faça os exames anuais de rastreio para o câncer de próstata. Perfeito. Existe uma dúvida, até na própria literatura, em relação ao toque versus o PSA, qual dos dois é necessário, se os dois são necessários, como que você vê isso? É importante a gente frisar de que a união dessas duas informações, tanto do toque quanto do PSA, elas que aproximam a gente, quem é o paciente que vai ser candidato à biópsia de próstata para que a gente faça o diagnóstico depois. O toque de próstata isoladamente, ele faz diagnóstico em aproximadamente 40% dos casos e o PSA somente em 50% a 60% dos casos. Quando você junta essas duas informações, a sua chance de detecção do câncer de próstata já se aproxima próximo aos 90%. Então é muito importante que os pacientes eles façam tanto o toque quanto o PSA. Vale lembrar também que o PSA ele é órgão específico, ele não é câncer específico. Ele pode se alterar em várias situações que não somente o câncer de próstata. Então é imprescindível que também seja feito o exame do toque digital da próstata. Exato. Essas situações de alteração do PSA são, por exemplo, atividade sexual, Exato. Atividade física como andar de bicicleta, Ele infecção. ele pode falsamente aumentar o PSA, dando a impressão de que aquele paciente ele possa ter um câncer. Então quando a gente fala sobre PSA alterado, imaginar que a gente pega uma sacola de doenças, a gente coloca ali infecção urinária, infecção da próstata, andou de bicicleta, teve algum trauma no períneo, teve relação sexual e câncer. Então é importante que a informação do PSA, juntamente com a informação do toque, proporcionar ao médico urologista a maior chance de detecção de quem é o paciente que será candidato à biópsia para a detecção precoce do câncer de próstata. Perfeito. A gente também normalmente vê, além dessas condições que acabam aumentando transitoriamente o PSA, aumentam o PSA e depois o PSA volta a baixar, a gente também acaba vendo uma condição em que o PSA ele aumenta e fica, que é aquela condição da hiperplasia prostática benigna, ou seja, a próstata cresce de volume e por isso ela expressa mais PSA. O que a gente sabe é que normalmente é a hiperplasia prostática benigna que causa sintomas, não câncer, né? Exato. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Exato. Basicamente a gente tocou aí no assunto das duas principais doenças que acometem a próstata do homem. Uma coisa é o câncer da próstata, outra coisa é o aumento benigno da próstata. O aumento benigno da próstata é que ele costuma causar aqueles sintomas urinários de dificuldade para eliminar a urina. Então, normalmente a próstata aumenta, acaba achatando a uretra, que é por onde a urina passa da bexiga para ser exteriorizada, e aquele homem ele acaba tendo sintomas urinários, acorda várias vezes à noite, um jato fraco. É importante a gente frisar que em fases iniciais, o câncer da próstata, que é uma outra condição, ele não dá sintoma, ele é completamente assintomático. E é por essa razão que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o rastreio para o câncer de próstata.
porque é nessa fase em que ele não dá sintoma em que a gente tem a maior perspectiva de cura quando feito o diagnóstico. Exato, como a maioria dos cânceres, você fazendo o diagnóstico inicial, você consegue uma grande taxa de cura. Exato. Né? Já falando um pouco sobre o câncer de próstata, a gente tem evoluído muito, principalmente no diagnóstico, né, Gustavo? O que a gente tem visto é que cada vez mais alguns pacientes precisam de um tratamento específico, outros precisam de outro tratamento, mesmo tendo doenças semelhantes. E na próstata a mesma coisa. A gente tem hoje, intimidade, inclusive, com um tipo de conduta que antigamente se usava muito pouco, que é a vigilância ativa, né? É você estar observando um paciente com tumor de próstata, justamente porque a chance dele evoluir com essa lesão e essa lesão ser sintomática é muito pequena, então a gente acaba só observando e, se precisar, realizamos o tratamento. Você costuma fazer vigilância em algum paciente? Tem alguma recomendação em relação a isso? Tenho sim, na verdade as decisões elas são compartilhadas, a gente expõe ao paciente os riscos e benefícios de cada tratamento, e o que a gente percebeu com o passar do tempo que muitos homens irão desenvolver câncer de próstata, mas nem todos vão morrer de câncer de próstata. Isso é uma diferença bem significativa. E durante muito tempo, talvez nós tivéssemos tratado muita gente que não necessitaria de tratamento. Então foi aí que surgiu esse conceito da vigilância ativa. Hoje em dia, para pacientes com câncer em fase inicial, eu recomendo, é uma das opções que eu dou ao paciente. Logicamente que as decisões elas são compartilhadas, a gente põe as cartas na mesa, oferece a ele a cirurgia, a radioterapia ou vigilância ativa. Se assim ele se enquadrar em alguns critérios, isso não é para todo paciente. Então existem alguns critérios para que a gente possa enquadrar o paciente na vigilância ativa, mas se ele for um candidato, é uma das opções que eu ofereço a ele. Isso depende muito da decisão do paciente, se ele vai aderir ou não a esse tipo de tratamento. E aos pacientes que estão em vigilância ativa, às vezes existe esse conceito de que não vai fazer nada. Não é isso. O próprio nome já fala, vigilância ativa é a gente vigiar ativamente aquele paciente. Então, existe sim várias coisas que a gente faz, como exames periódicos, o toque digital, eventualmente repetir biópsia, repetir exames de imagem, para que ativamente a gente deixe aquele paciente próximo do nosso consultório e a partir do momento que o câncer dê sinais de que pode crescer, a gente sim intervir naquele momento. Exatamente. E essa é uma conduta que a gente tem tido muito mais do que no passado, como você mesmo Sim. falou, né, Gustavo? É muito comum hoje, inclusive no meu próprio consultório, como acredito que no seu, a gente tem acompanhado pacientes por longos períodos, até 1, 2 anos, 3 anos já de vigilância ativa e que não necessariamente precisem realizar o tratamento. Alguns sim acabam indo para tratamento, principalmente aqueles em que o PSA sobe de maneira constante, que a biópsia muda as características do tumor, né? Isso pode acontecer, né? O tumor ir evoluindo e ser necessário o tratamento, mas pacientes que eventualmente tenham as características do tumor bem estáveis, é muito comum a gente somente acompanhar, isso é bom. Eu acho que a gente está desintensificando o tratamento para as pessoas que não precisam de um tratamento agressivo. Exato. E ao mesmo tempo para aquelas que precisam de um tratamento agressivo, a gente tem feito tratamentos mais robustos do que se fazia antigamente. Um exemplo, acho que você pode falar melhor que eu, é que antigamente a gente fazia prostatectomia com amostragem linfonodal e agora, em alguns casos, a gente tem feito um esvaziamento pélvico dos gânglios. Uma linfadenectomia mais ampla. Eu acho que até, inclusive, a gente mudou o perfil de paciente que a gente está operando. Antigamente, a gente operava os pacientes de baixo risco, que hoje em dia são mais candidatos à vigilância ativa, e deixando os pacientes localmente avançados, por exemplo, esse paciente, às vezes, a gente não mexia. Hoje em dia, não. Eu acho que mudou um pouco. Tem até algumas correntes já falando em tratamento para o câncer de próstata da doença oligometastática. Antigamente não se fazia tratamento também, era somente o tratamento hormonal. Mas hoje em dia já, para alguns casos selecionados, isso também vem crescendo essa corrente e a gente tem feito isso. Em relação à linfadenectomia, é verdade. Antigamente a gente tirava somente num quadradinho lá, que era o linfonodo de Cloquet, que ficava na fossa obturatória. Hoje em dia a gente ampliou um pouco mais essa linfadenectomia, esvaziando os vasos ilíacos, para que a gente proporcione maior chance de cura para aqueles pacientes, uma vez que estamos tratando pacientes com doenças mais agressivas do que antigamente a gente fazia. Exato, e até na radioterapia isso mudou. É bem interessante que a radioterapia e a cirurgia, como tratamentos locais, elas evoluíram de maneira bem semelhante. A gente
tem uma experiência muito grande, inclusive em tratamento da próstata exclusivamente, mas cada vez mais a gente tem tratado a pelve com radioterapia, até por conta de linfonodos positivos ou com aqueles pacientes que têm uma alta chance de ter gânglios positivos, mesmo que os exames não evidenciem isso. A gente tem realizado a radioterapia e tem funcionado bem. A gente tem visto até um índice menor de recidivas, porque o que acontecia antigamente era a gente ver esse paciente recidivando na pelve, né? Você vai lá, trata localmente, ele aparece depois com aumento de PSA e a gente vai ver e tem um gânglio pélvico. Então, isso hoje a gente tem conseguido melhorar bastante a cobertura desses pacientes, né? Inclusive, é comum hoje a gente pegar paciente que foi tratado há 8, 9 anos, que ele tem o que a gente chama da recidiva bioquímica, ou seja, o PSA volta a subir. Através de exames de imagem, a gente identifica que ele tem linfonodo residual e temos feito linfadenectomia de resgate para paciente já prostatectomizado que acabou evoluindo com recidiva bioquímica. E você sabe, Gustavo, que para mim, principalmente naquele paciente que é um bom candidato, um paciente com uma doença localizada, paciente mais jovem, eu acho que a intensificação do tratamento com cirurgia e radioterapia é muito importante. Só a radioterapia isolada, eu acho que tem uma chance menor de controle, só a cirurgia isolada, a gente também acaba perdendo o paciente por conta de disseminação pélvica. A radioterapia, nesse cenário, esteriliza o local. Sim. Né? Então, acho que nesse sentido que a gente está falando de dividir melhor os grupos de pacientes, você vê que a gente sai de um caso onde a gente só realiza o acompanhamento do paciente mais próximo e outro caso a gente já está fazendo um tratamento duplo ou triplo com hormônio, com quimioterapia. O conceito do tratamento multimodal, eu ofereço muito isso aos meus pacientes, eu falo a eles que às vezes eles vão precisar disso daí, da cirurgia, radioterapia e às vezes bloqueio hormonal, e às vezes até quimioterapia também, por que não? Então depende muito da agressividade do tumor, do modo como ele se apresenta, à medida que o câncer se apresenta para a gente de forma muito agressiva, o nosso tratamento também tem que ser agressivo. Então, para que a gente possa proporcionar para os pacientes a chance de cura. Eu faço muito tratamento multimodal para esses casos de doença avançada que a gente acaba tratando. Sabe o que é engraçado? Até a quimioterapia, você comentou bem, Gustavo, ela entra hoje nesse cenário. A gente tem um trabalho de uma radioterapeuta eminente, que é a doutora Deborah Kilban. Ela é americana e fez um trabalho avaliando aqueles casos onde o Gleason ele era muito alto, ou seja, o tumor ele se parecia menos com a próstata. E esses pacientes normalmente respondem menos ao hormônio, porque o tumor ele tem outras características, ele não é tão responsível à diminuição da testosterona quando a gente faz a anti-hormonioterapia, o bloqueio hormonal. E aí, nesses casos, eles adicionaram quimioterapia, hormônio e radioterapia ao tratamento e foram melhor do que aqueles que não se adicionou quimioterapia, no paciente que não era metastático. Então, a gente vê que existe realmente uma sinergia aí de tratamentos e que cada vez mais a gente vai conseguir identificar melhor esses grupos com os trabalhos chegando aí no futuro. Exatamente, né? Bom, eu queria te agradecer, Gustavo. Foi ótimo esse nosso papo aqui. A gente vai fazer mais com certeza aí. Obrigado por participar e a gente está sempre à disposição aqui no Radioterapia Legal. Eu que agradeço poder esclarecer aí aos seus seguidores um pouco sobre o câncer de próstata, essa jornada aí do paciente, um câncer tão comum no homem, que é muito importante a gente esclarecer isso. Beleza, obrigado, meu amigo. Valeu.